meu sétimo lindo e amado! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando então a nossa quarta semana de trabalhos remotos. Vamos dar continuidade à unidade que nós estávamos estudando na semana passada. Então, a gente segue falando sobre Idade Média, esse período da história, né? Que vai do século V até o século XV, e sobre o feudalismo, que é esse sistema político, econômico e social que nós estamos estudando, característico da Europa Ocidental naquele período, né? Que vai ser aí uma fusão entre cultura e costumes germânicos e romanos, tá? Somado com a ruralização da população. Então, ao contrário do que a gente tem hoje, que as pessoas saem do campo para tentar uma vida melhor na cidade, né? Um êxodo rural, o que aconteceu naquela época, até especificamente em função da crise do Império, das invasões dos povos germânicos, foi um êxodo urbano. A galera saiu da cidade e foi se refugiar no campo, tá? Nesse processo, nós vamos ter o surgimento de algumas características que elas vão ser muito importantes e muito visíveis, tá? Nesse momento da história. Então, em primeiro lugar, o comitatus, né? Que era uma prática entre guerreiros de doar terra para que isso gerasse fidelidade. Essa relação ela vai evoluir para uma relação que a gente chama de suzerania e vassalagem. Gente, eu não tô falando palavrão, eu não tô xingando vocês, eu juro, tá? Suzerano é o cara que doa terra e o vassalo é aquele que recebe a terra e ele devolve fidelidade, ou seja, uma característica herdeira desse costume dos germânicos, tá? Só que tem um porém. Somente nobres poderiam participar desse processo, dessa cerimônia e dessa relação de fidelidade, tá? Tá, professora, mas quem era nobre? Vocês leram isso na semana passada na apostila de vocês. A sociedade feudal, ela era uma sociedade de ordens ou uma sociedade estamental. Isso significa que não há possibilidade de movimentação social. Quem tá embaixo, né? Quem é o trabalhador, no caso o servo, ele não tem chance de virar um senhor feudal. Não tem, porque é uma questão de sangue, eles consideravam isso uma questão de sangue. A terra é hereditária e só quem tem o direito a essa terra é quem tem esse sangue nobre, tá? Daí que vem essas palhaçadas de sangue aí, né? Então, é isso. É isto. Então, no topo da pirâmide, a gente tem primeiro a Igreja Católica, que vai ter uma influência determinante nessa época, nos costumes, na mentalidade das pessoas, na forma que elas se comportavam e tudo mais, tá? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, no vídeo da semana que vem. Vamos ter o senhor feudal, sua família, que são os nobres, tá? Nem todo nobre tinha terra, às vezes ele só pertencia à família do senhor feudal, mas um senhor feudal poderia dar para um nobre de uma outra família que não tinha terra, essa terra e gerar uma relação entre suzerano e vassalo, tá? Essa relação de fidelidade. Nossa, vocês perceberam tanto que eu falei fidelidade, 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 parece até um casamento, né? Quase isso, gente. Mais de 90% da população europeia naquela época não sabia ler e escrever. Então, a palavra, o compromisso, essas relações de fidelidade, elas eram de extrema importância, tá? O povo não escrevia. O que vai garantir? A minha palavra, tá? Bom, igreja, nobres, né? Clero, nobres. E a mosca do cocô do cavalo do bandido, que é o nosso assunto de hoje, os servos, tá? Bom, pessoal, quem são os servos? São os camponeses, são os agricultores. Só que diferente do que a gente percebe hoje, que tem muita gente que tem sítio, que planta no seu sítio, as terras não pertenciam a essas pessoas. Elas prestavam serviços para o dono da terra, para o senhor feudal, os camponeses, plantavam, construíam, né, enfim, em troca de um pouco de alimento e de um lugar para ficar. O servo, então, gente, ele não é um escravo. Não, ele não pertence ao senhor. Ele é um homem livre, tá? Uma mulher livre, um homem livre. Só que ele está preso à terra, porque a terra não é dele, mas é a única fonte de sobrevivência. Então, muitos eram até gratos, eles viviam uma vida miserável, gente.
uma vida tão difícil quanto a de um escravo, eu diria, tá? Tem relatos de servos que misturavam serragem na farinha para fazer o pão para render. Pra vocês terem uma noção, o negócio era feio, né? Mas eles eram gratos pela oportunidade que o Senhor dava de conceder proteção, né? Porque se houvesse uma invasão, todo mundo, inclusive os servos, corriam para o castelo. E essa função de proteger era do senhor feudal e dos outros nobres. Eles eram os guerreiros da sociedade, tá? Enquanto isso, os servos trabalhavam, tá? Então eles eram gratos por essa proteção, gratos por essa oportunidade de trabalho. E a própria Igreja Católica reforçava isso, que Deus tinha escolhido alguns para trabalhar, outros para rezar e outros para defender e guerrear. A terra vai pertencer ao senhor feudal, essa terra ela é passada de pai para filho, né? Para o filho mais velho. A gente chama isso de direito, parece outro palavrão, tá, gente? Então nem decorar isso não, vou falar a nível de curiosidade. Direito de primogenitura, primogênito ou mais velho, né? Então esse mais velho tinha esse direito de receber essa terra, tá? E os outros, como eu falei, viviam ali no castelo, viviam às custas do irmão. Outros ordenavam-se padres, muitas vezes não porque tinham talento, mas porque havia uma pressão grande para um desses filhos virarem padres ou freiras, né? Mas assim, as mulheres, elas não tinham voz nenhuma nessa sociedade, tá? E, enfim, né? A mulher, ela não vai herdar a terra nunca. A terra, ela sempre vai ser herdada pelo filho mais velho, tá? Bom, pessoal, é daí que surgem esses contos de fada que a prof trabalhou na semana passada, né? Eu falei para vocês, por exemplo, do João e Maria e do João e o pé de feijão, né? Tem porra como tem João na Europa, né? Bom, eu falei dessas duas histórias porque elas surgem, sim, desse contexto, dessas pessoas extremamente paupérrimas, né? Pobríssimas, que elas, né, viam nessas histórias uma forma de educar, né? Tipo, não aceite comida de estranhos, né? Não entre na casa de estranhos, como João e Maria, por exemplo, né? Então, é uma forma de educar as pessoas, uma vez que a maioria delas não sabia ler e escrever. Era uma forma de reunir as pessoas ali no final de um dia desgastante de trabalho. E era uma forma, gente, de sonhar. O que é a Cinderela, gente? É a menina extremamente pobre que ela sonha em ter um vestido maravilhoso, em poder entrar num castelo, né? Em poder comer, ter uma mesa farta. É isso. Essas histórias, esses contos de fada, né? Elas vêm justamente da esperança de dias melhores para essas pessoas que não tinham muita esperança, não, tá? Bom, galera, por hoje é só. Fico por aqui. Espero vocês nesse bate-horário, nesse bate-canal, né? Semana que vem vai ter videozinho novo. E na nossa live de quarta-feira também aguardo vocês, tá bom? Um beijo grande! Tchau!